Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do 30 Minutes of AI, ou 30 Minutos de AI. Estamos hoje com o André Nascimento. O André Nascimento é o CPTO, esses termos novos de C-Levels, né? Mas ninguém é obrigado a entender esses termos, mas é basicamente o chefe de produto e tecnologia de um dos maiores varejistas do Brasil, um dos maiores varejistas online também do Brasil, que é Madeira e Madeira. O André, ele tem uma carreira super extensa em tecnologia, passando por grandes consultorias e por grandes instituições, inclusive financeiras, e eu acho que ele pode contribuir muito com a gente, muito com você, sobre como a inteligência artificial, de fato, está impactando negócios como a Madeira Madeira, mas também está impactando todo o ecossistema ao redor, seja de consumidores, seja de fornecedores, ou seja no nosso uso do dia a dia. O que a gente quer é sempre ter conversas desafiantes com pessoas que estão aí em posições extremamente importantes, seja em negócios, seja em educação, seja em entretenimento, enfim. André, muito bem-vindo e agradeço você estar com a gente hoje. Fala aí, Emerson, boa noite, tudo bom? Acho que, em primeiro lugar, obrigado, pelo convite, por estar aqui com você, agradeço aqui o convite, boa noite para você, depois boa noite aqui estendendo também para todo mundo que está participando, está participando dessa conversa hoje. Espero que a gente consiga aqui trocar um pouco de ideias e falar um pouco, desse fenômeno de inteligência artificial, de tecnologia aqui dentro do varejo, especificamente. Bom, como se falou, meu nome é André Nascimento, eu tenho 43 anos, vivo aqui em São Paulo, mas sou do interior de São Paulo, faz um pouco mais de 20 anos que eu estou aqui. Eu ocupo hoje essa posição de CPTO, que quer dizer Chief Product and Technology Officer, na Madeira. É o maior e-commerce de imóveis e casa, para hoje no Brasil, um dos cases aqui de sucesso de e-commerce no Brasil, uma empresa que tem 15 anos de história, nasceu online, já nasceu no varejo online, nasceu como uma plataforma já pensando e buscando como melhorar a experiência do cliente na montagem da sua casa, na construção ali do seu lar em diferentes momentos de vida, A gente costuma dizer que a gente está presente ali em vários dos momentos chaves ali da jornada de vida dos nossos clientes, Seja quando ou você vai morar sozinho, quando você casa, quando você tem um filho, Então, a gente entende ali que a casa é o nosso principal lugar, o lugar onde a gente constrói memórias, onde a gente constrói toda a nossa vida, ali tanto na nossa vida pessoal como familiar, E estou muito feliz de ter me juntado aqui ao Madeira, estou aqui completando meu 9º mês aqui na Madeira. Aí contar um pouquinho de mim, rapidamente. Eu tenho pouco mais de 23 anos de carreira em tecnologia, Comecei essa carreira lá atrás, ainda como desenvolvedor, sempre fui apaixonado por desenvolvimento de software, então minha carreira é toda em torno, de tecnologia e desenvolvimento, e aí passei por todas as fases, e todas as áreas ali de desenvolvimento, Fui desenvolvedor há muito tempo, tech lead, arquiteto, depois comecei a evoluir, a migrar para a área de gestão, uma migração que nunca foi de fato uma migração, porque eu sempre me mantive muito técnico, Eu continuo aí com a grande paixão da minha vida no trabalho é tecnologia, Então, mesmo indo aí para a área de gestão, de executivo, eu sempre mantive muito forte a minha convicção e a minha ligação com código, com tech, com core tech. E passei por algumas empresas de tecnologia, de delivery, por Stefanini, Resource, onde, inclusive, eu conheci o Emerson uns anos atrás, nós somos pares ali, na Resource, construímos um bom case, de delivery ali, focado em Salesforce, CRM, e em outras tecnologias ali, na época, mais novas também. Depois tive uma história de empreendedorismo, fui me meter ali em empreender, então, junto com alguns amigos,
fundei e construí, né, lancei uma das primeiras plataformas de marketplace para vendas de passagem de ônibus no Brasil, num case de bastante sucesso também, e que segue aí hoje ainda, né, como um dos principais players do mercado. Saí da operação dessa empresa em 2015, me juntei à McKinsey, foi um movimento bem diferente ali da carreira que eu tinha, né, de tech para uma consultoria, né, estratégica top tier, né. Na McKinsey, em 2015, eu fui um dos primeiros experts, né, de digital que se juntaram ali ao time do McKinsey Digital, então tenho ali também o prazer e a honra de ter participado da fundação do McKinsey Digital aqui na região, na América Latina. Estive na McKinsey durante 8 anos, aí tive a oportunidade de liderar grandes projetos de transformação, de new ventures, aqui no Brasil, em toda a região, né? Brasil, Argentina, Chile, Peru, Colômbia, México, também com algumas boas ali, com bons projetos também nos Estados Unidos, Europa e Ásia, né? E me tornei sócio da firma em 2019, fiquei estive ali na McKinsey até 2023, aí fiz saí, concluí ali o meu ciclo na McKinsey, assumi uma posição de COO regional no BNP Paribas Cardiff, né, da vertical de seguros do BNP Paribas aqui na região, também com escopo regional, né, cuidando de México, Brasil, Argentina, Chile, Peru e Colômbia, onde foi uma passagem rápida, e eu conheci aqui o Daniel, que é o CEO da Madeira. Na primeira conversa que eu tive com ele, fiquei apaixonado aqui pelo projeto que ele e todo o time, né, tem construído nesses últimos 15 anos, e também na visão, né, que eles têm, né, e agora a gente tem, né, para o futuro dessa companhia. E aí me juntei em setembro, né, do ano passado, aqui como, né, para juntar aqui as cadeiras de produto e tecnologia, dados também, né, acaba estando embaixo de tecnologia, e por isso meu contato muito próximo, né, com IA, com Analytics, né, e tem sido uma jornada super bacana. Espero poder compartilhar um pouco aqui com vocês do que eu tenho aprendido, né, nesses anos aí de carreira, e sigo aprendendo, né. Talvez o primeiro sentimento aqui para compartilhar com vocês é que eu nunca tive tanto FOMO na minha vida, né, o Fear of Missing Out, né, com toda essa velocidade com que, né, GenAI tem avançado, né, e todas as coisas relacionadas a IA, de fato, faz bastante tempo, talvez não tenha me sentido assim, com a necessidade de aprender, de dedicar tempo, né, em aprender, como eu tenho sentido agora. Esse é um pouco, a gente pode explorar um pouco também esse aspecto aqui da nossa conversa. Obrigado, André, super obrigado mesmo. Só para a galera entender, né, o que leva a gente chegar numa posição como um C-level, né, que é uma expressão em inglês, né, do mundo corporativo, ou seja, C de chief, né, de chefe, ou seja, chegar num nível de um VP ou um VP senior que reporta diretamente para o CEO, que é o presidente da companhia. É um caminho longo, eu acompanhei, tive a sorte e o privilégio de acompanhar parte dele, e claro que a gente se sente muito feliz em ver onde as pessoas continuam impactando positivamente nos negócios e as empresas. André, você tocou num ponto que para mim foi fundamental, e ele é fundamental no Third Mean of AI, que é o híbrido, que é juntar tecnologia e inteligência artificial com o lado humano, né? Eu tenho essa preocupação constante, nós partilhamos de alguns grupos, né, de comunidade de inteligência artificial como a AI Brasil, e você vê que eu sempre coloco, né, o lado positivo, que é espetacular da IA, mas o lado que a gente precisa, de fato, ficar atento, que é o lado humano, né, em como que a gente não pode deixar uma série de aspectos do nosso cotidiano serem totalmente automatizados, não porque a automatização ou automação não seria positiva, mas porque nós, como seres humanos, não podemos perder isso. E você comenta sobre o papel da Madeira, né? Mais do que vender móveis, ela se preocupa com a casa, né? Em que isso faz com que a casa seja a nossa morada, e nela a gente passa as horas do nosso tempo de vida em que a gente
tem um grande prazer de estar, né? Seja com a família, seja para relaxar, enfim, após aquele dia importante. Eu sei que isso é um valor que a Madeira carrega muito próximo. Ao mesmo tempo, o VTEX Day, que foi esses dias atrás, imagino, né? Acho que na semana passada, fim da semana passada em São Paulo, eu estou aqui em Orlando, Flórida, para quem não sabe, mas eu acompanhei toda a movimentação. Ele indicou que a transformação no varejo, que é a área onde a Madeira está, vai ser brutal, né? Embora hoje 89% das companhias testem, usem de alguma forma a IA, e você, sem dúvida nenhuma, está fazendo isso, mas 14% usam efetivamente nas suas operações mais importantes, seja de vendas, seja de marketing, seja operação de supply chain ou suprimentos, que é toda a cadeia logística entre o operador, o fornecedor, entre a própria companhia e o cliente. É aí que você consegue ser o mais eficiente possível para não só melhorar a tua margem, melhorar a margem do fabricante e melhorar o nível de satisfação do cliente, né? E até o preço na frente dele. E aí é onde a IA ainda engatinha no Brasil, por exemplo. Existe uma série de avanços, eu vejo aqui eu devo fazer uma visita em breve aqui na Amazon em Orlando, que ela tem um baita centro de distribuição perto do aeroporto, para ver em loco aqueles vídeos dos robozinhos subindo nas prateleiras e pegando os materiais, pegando essas caixinhas, ou pegando a caixa fechada do fornecedor, abrindo, empacotando. É algo que eu não vi com os meus olhos, estou louco para ver. E também aqueles robôs de limpeza no pátio. Ou seja, quando a gente fala de IA, a galera pensa que é ChatGPT, é muito mais que ChatGPT, né? ChatGPT é GenAI, é uma disciplina. A gente está falando desde análise preditiva, aprendizagem de máquina ou machine learning para fazer predição de vendas. Isso conhece há muitos anos. Mas a GenAI, eu acho que ela teve um papel legal de poder democratizar esse conhecimento para todo mundo. Porém, robótica nada mais é que o hardware, né, que o equipamento, com inteligência artificial também, ou com um comando remoto, né? Olhando para tudo isso que eu escrevi, André, mas nunca esquecendo da missão. A Madeira quer dar o melhor para a casa das pessoas, né? Como que você imagina o futuro da Madeira e pode falar um pouco de como você está utilizando todo esse arsenal de componentes que mudam a cada dia e que, obviamente, isso vai ser um diferencial competitivo de business de todo modo? Boa, cara, foi uma pergunta bem elaborada aqui, né? Vou tentar ser mais estruturado aqui para... Acho que, primeiro, você falou um ponto importante, né? IA não é um fenômeno novo, né? Não é uma coisa nova. Muitas empresas já utilizam e extraem valor da IA há muitos anos, né? Eu diria que, né, hoje, né, claro, também concordo com você, né, que a GenAI veio para democratizar um pouco mais. Hoje a gente vê em círculos fora de tecnologia, mais técnicos e de produto, essa discussão, né? E, de fato, tem dado um poder incrível para que as pessoas consigam olhar além da tecnologia, né? Ou seja, como é que eu uso, né, essa tecnologia para resolver o problema do meu dia a dia, né? Seja sendo mais produtivo, seja para ter mais tempo com a família, seja sendo mais produtivo para dar mais resultado para o negócio, ou as duas coisas, né? Eu acho que, né, a democratização que a está trazendo hoje, principalmente, né, com GenAI, com os grandes modelos de linguagem, acho que esse é o fenômeno, né, que a gente está acompanhando agora nesses últimos tempos, né? Que eu acho que teve ali o seu grande pontapé com o lançamento do ChatGPT e com a escala, né, que o ChatGPT teve, e depois todos os outros modelos de linguagem que a gente tem visto hoje, né? Eu vejo que as empresas, eu falo um pouco aqui da Madeira, mas falando talvez até no geral, né? Eu vejo que hoje a gente ainda está primeiro está scraping the surface, né? Está arranhando ali a superfície do que a gente consegue entregar ou gerar de valor com o IA, né? Eu vejo no mercado, você citou até, né, o VTEX Day, foi essa semana, inclusive. Eu ia para o evento, mas tive uns problemas aqui de agenda, acabei não indo. Mas acompanhei bastante, né, o evento, a Madeira estava lá, teve participação lá de um dos nossos executivos num painel, então, obviamente, a gente fica ali ligado, né? Eu ainda tenho visto, né, acho que eu tenho visto um movimento grande, né, em duas direções, que uma é muito ainda focada
em iniciativas de eficiência. Eu acho que isso é claro. Então, e aí, em eficiência, geralmente você vai olhar para tudo que é processo repetitivo que você consegue automatizar, para redução de headcount, ou seja, e aí a redução de headcount não significando necessariamente demitir pessoas, mas liberar tempo das pessoas e que eu consiga, né, ou as empresas consigam direcionar os seus headcounts para fazer trabalhos mais nobres, né, e que dependem mais dali da ação humana, né, do julgamento humano, né, e tudo mais. Então, para mim é claro, né, isso, de novo, não é um fenômeno novo, a gente já vê há muito tempo, que é com relação, tudo que é relacionado à eficiência. Então, assim, como é que eu consigo usar a tecnologia, seja machine learning, né, ou analytics, né, e outras disciplinas, como você disse, né, dentro de inteligência artificial, de dados, para melhorar minha produtividade, né, seja uma produtividade individual, e aí vou dar exemplo, né, seja a produtividade que eu tenho aqui nas minhas tarefas do dia a dia, né, dentro da companhia e que o meu time tem também, né, e aí, né, de novo, LLM trouxe um elemento muito importante, que é dar a ferramenta para que a pessoa que não é técnica, que não entende, né, tanto de tecnologia, consiga criar isso, né, consiga gerar impacto, né, na sua produtividade. Seja isso, ou seja, algo mais coordenado do ponto de vista da empresa, né? Então, ou seja, iniciativas que antes, né, por exemplo, a gente tinha um alto nível de envolvimento humano, ou até de desenvolvimento, né, de desenvolvimento de tecnologia, né, que hoje você consegue acelerar, né, de fato, com inteligência artificial. Uma outra, né, saindo aqui um pouco de eficiência, naturalmente a gente vê muita IA, e aí para o varejo, né, na ponta da geração de receita, né, de GMV, ou seja, como é que eu consigo usar, né, modelos, né, de predição, de recomendação, de busca, né, de search, por exemplo, para melhorar a experiência do meu cliente na compra, oferecer o melhor produto, o produto mais adequado para aquele cliente, né, o produto que de fato ele está buscando dentro de um assortment gigante, imenso que a gente tem, que outros varejistas têm também. Então, como é que a gente consegue pegar aquele, né, o momento do que o cliente tem, entender pelo comportamento dele qual é o melhor produto ou serviço que ele necessita naquele momento, e aí via tecnologia, via uso de dados, machine learning, né, inteligência artificial, a gente conseguir oferecer o melhor produto, o melhor serviço, no melhor momento para o cliente e numa melhor experiência de compra, né? Então eu vejo aqui também, isso aqui também não é novo, né? O mercado a gente já utiliza aqui, por exemplo, quando a gente fala de search, por exemplo, hoje dentro da Madeira, né, uma parte relevante do nosso GMV passa por dentro dos nossos algoritmos de busca, né? De busca e de recomendação. E a gente está cada vez mais, né, evoluindo esses algoritmos, evoluindo esses modelos, para que, né, de novo, sempre com um foco muito grande no cliente, né? O que o cliente procura, como é que eu dou para ele a melhor opção, as melhores opções para que ele consiga fazer a melhor escolha, né? E ter ali o móvel, né? Seja o móvel, seja, né, o item de decoração, seja, né, qualquer outro item ali da casa dele, o mais adequado e o mais que responda melhor às necessidades que ele tem naquele momento, né? E, naturalmente, né, eu vejo, né, bons casos de uso também no pós-venda, né? Você citou um pouco aqui toda a parte de logística, né? Eu vejo tanto a logística quanto também o atendimento, né? Tudo que vem depois da venda, né? E aqui, né, não dá para deixar de falar das oportunidades que a gente vê no segmento de atendimento ao cliente, ou seja, como é que a gente empodera a IA, seja por um chatbot, seja por um fluxo conversacional dentro de um canal como o WhatsApp, né? Para que a gente tenha cada vez mais o nosso atendimento humano focado em resolver problemas mais rebuscados que os clientes têm, ou que dependem realmente de um toque humano, né? E a gente consiga prover para o cliente, ou dar para o cliente, uma resolução mais rápida possível, sem ele ter que ficar navegando em um monte de canal, falando com um monte de gente, né? Sendo transferido de um atendente para outro, né? Ou que ele tenha que esperar para ter o problema dele resolvido, né? A gente tem uma preocupação
né, natural muito grande com o pós-venda, né? Como é que o cliente, depois que ele escolhe o móvel, teve ali uma boa experiência na compra, como que eu entrego rapidamente, né? Lembrando que o nosso segmento aqui da madeira, a gente está num segmento que chama aqui no mercado de segmento de pesados, né? Então, entregar um móvel é um desafio totalmente diferente de entregar um celular, né? Ou entregar um produto, né, pequeno, né? Primeiro porque, em geral, a gente tem que entregar o móvel dentro da casa do cliente, né? Você não deixa um sofá na portaria do prédio, né? Então, a capacidade que a gente tem que ter de previsibilidade, ou seja, de quando esse sofá vai chegar, para poder combinar com o cliente, olha, teu sofá vai chegar a tal data, você vai poder receber? O cliente tem que estar em casa, né? E aí, uma vez que ele está em casa, tem que coordenar lá toda, né, a operação de last mile para aquele móvel sair, a gente conseguir avisar o cliente, né, que o móvel vai ser entregue no próximo dia, ou está em rota, né? Dentro de uma cadeia que também não é tão simples, né? A gente não tem estoques, né? A gente não faz estoques, né? A gente trabalha com o modelo de dropshipping, né? Então, em geral, quando você faz né, você pede faz um pedido na Madeira, aquele imóvel vai ser produzido para você, né? Então tem ali todo claro que a gente tem hoje já no nosso assortment, né, bastante móveis mais à pronta entrega, né? Que vem também de uma capacidade preditiva que a gente tem com a indústria de móveis, de dizer, olha, esse aqui são, né, os móveis que vão sair, que não vão, entender sazonalidade, pico de demanda, para também auxiliar a indústria a produzir aquele móvel para que a gente consiga fazer esse móvel chegar até o cliente, até o comprador. Então tem toda aqui uma inteligência, uma capacidade preditiva que a gente precisa, né, tem construído ao longo dos anos. Mas, né, uma vez que essa compra é feita, né, de novo, tem um desafio, né, que não é trivial, de colocar esse móvel dentro da casa do cliente. E depois, falando um pouco aqui até de outros serviços que a gente tem, né, a gente até monta o móvel dentro da casa do cliente, né? A gente tem aqui o Madeira Serviços, né, onde a gente, né, não só entrega, mas entrega dentro da casa do cliente, entrega o móvel montado, né, por uma equipe, né, de especialistas nossa aqui que consegue fazer isso. Então eu vejo a IA com uma capacidade enorme de atuar em toda a cadeia, né? Você falou um pouco ali do core, né? Mas eu vejo que, né, em toda a cadeia, nossa cadeia de valor, que vai desde o momento que a gente se conecta com um parceiro, né, com um fornecedor, com alguém que vai vender um móvel por meio dos nossos canais, dos nossos marketplaces, né? Passando pelo momento de catálogo, né? Ou seja, de enriquecer o catálogo, de melhorar a qualidade do catálogo daquele imóvel. E aqui também a gente tem visto vários cases, acho que no VTEX também, no VTEX Day, a gente teve ali vários cases, né, de uso de IA para enriquecimento de catálogo. Isso é bem conhecido, e a gente também já tem um case também bem sólido aqui no uso de IA e LLM para enriquecimento de catálogo. De novo, sempre pensando em como é que eu melhoro a experiência que o cliente tem em buscar, encontrar e comprar aquele imóvel, né? E depois passando pela cadeia do pós-venda, que entra aqui em todo o tema de promessa de entrega, né, de previsibilidade, de melhor experiência quando o cliente recebe o móvel, né? Seja também no eventual caso de necessidade de uma assistência, né? Que a gente sempre trabalha pelo melhor, mas sempre pode acontecer, né, de você necessitar de uma assistência, de uma troca de uma peça, ou de um ajuste ali, né, no móvel, né? De novo, não é algo tão trivial, né, como entregar o telefone na portaria do prédio. E depois, acho que em cima disso, Emerson, tem toda a gestão desse negócio, né, de indicadores, de previsibilidade, né, da gente como operar o negócio, né? Então, eu acho que quando eu olho para o varejo hoje, eu vejo em maior ou menor grau, né, todas as empresas já fazendo uso de inteligência artificial, de novo, até lembrando que, né, não é um fenômeno novo, né, em várias partes dessa cadeia, né, em vários pontos dessa cadeia de valor, né? O que a gente
não está vendo ainda, acho que é a sua segunda pergunta, e a gente até discutiu um pouco esses dias nos grupos que a gente tem, é como que esse mercado vai ser reinventado com o advento, né, ou com a escala de inteligência artificial, principalmente a era dos agentes, né, a era do Agentic AI, né? E aqui eu tenho, talvez a minha... É tudo muito novo, né? Acho que a gente está fazendo um exercício enorme de futurologia aqui, né? Acho que o meu trabalho nunca foi também tão ligado a fazer exercício de futurologia como eu tenho feito hoje, né? Eu falo eu, mas naturalmente todo o meu time, né? Todos nós, todo o meu time, né? Tanto pessoas que estão aqui comigo em tecnologia, produto e dados, mas também as áreas de negócio, né? Estão ali operando, né? Também cuidando, né? Da lojinha ali, né? Talvez um dos pontos que eu mais diria que para mim é mais claro hoje, né? Talvez uma reflexão, né, que eu tenho é que nos últimos anos, né, a gente evoluiu o negócio de e-commerce, né, compra online, muito focada no que a gente chama de user experience, né, na experiência do cliente. Falei várias vezes esse termo aqui, né? A experiência do cliente. E isso, tecnicamente falando, né, ela se traduz na forma como o cliente interage com o seu ambiente de e-commerce, né? Então, seja na busca de um determinado, né, ou de determinados produtos, seja na visualização de uma vitrine, né? Ou seja, como é que você mostra os produtos, né, na home do site, nas vitrines, como é que você estrutura o fluxo de navegação para que o cliente tenha uma navegação fluida, com menos cliques, seja mais, né, user-friendly, né, como a gente diz. E isso tem pautado, né, acho que esse paradigma tem pautado a nossa forma de pensar e-commerce nos últimos anos, né, desde sempre, eu diria, né. Então é sempre a gente buscando como tornar a experiência melhor para o cliente, ou seja, para o ser humano, né, porque é o ser humano que entra no teu site, seja via né, uma busca no Google, por exemplo, ou diretamente no seu site, né. Talvez a reflexão que eu tenho tido é numa era onde o cliente não necessariamente vai chegar no meu e-commerce, no meu site, na minha vitrine para fazer essa compra, mas ele vai fazer isso por meio de um agente ou por meio de um modelo de linguagem, né? Ou seja, talvez essa função de compra ela seja delegada cada vez mais para a máquina, né? Como que eu tenho que adaptar a minha experiência de compra para pensar não só no cliente, mas pensar também na máquina, né? Talvez pensar no agente, né? E aqui a gente já tem algumas coisas que já são um pouco mais conhecidas, talvez, que estão sendo exploradas no mercado, na indústria. Por exemplo, da SEO, né? Que para todo o público aqui, né? O Search Engine Optimization, né? Ou seja, como é que a gente otimiza o nosso site para os algoritmos de busca, né? De Google e de outros sites, eles possam achar o nosso conteúdo de uma melhor forma a oferecer na busca. Esse é um tema já bem dominado ali no e-commerce, né, na internet há muito tempo. Eu acho que eu já vejo, né, uma compreensão um pouco maior de como, né, otimizar SEO, por exemplo, para agentes, né? Legal, isso significa que eu vou aparecer, o agente vai entender que eu estou vendendo um produto quando o cliente estiver conversando lá, por exemplo, no chat GPT, ele fala, olha, estou procurando aqui um guarda-roupa, queria um guarda-roupa aqui de 6 portas, de casal, com espelho na porta, tem que ser de MDF, né, do material de madeira X, Y, e tem que ser da cor tal. Pô, acho que até aí, tudo bem, né? É uma discussão que acho que já está um pouco bem conhecida. Agora, no momento que eu falar, legal, tá aqui, né, o chat GPT me fala, olha, tá aqui então as opções, o que você acha? Você segue ali a conversa, né? Então, todo o seu fluxo de compra, sua jornada de compra está acontecendo dentro de uma jornada que é fora do meu controle, né? Fora do controle do varejista, né? E até o momento onde eu falo, tá bom, agora eu quero comprar. Então vai lá e compra para mim, né? Como que eu consigo, né? Deixar a minha plataforma
tão conectada, né, ou possibilitar que agentes consigam concluir, né, uma compra no meu site. Eu garanto que eu não tenho muita certeza, tenho poucas certezas, na verdade, mas talvez uma certeza que eu tenho é que não vai ser da mesma forma que a gente faz para o ser humano, né? Vai ser uma forma totalmente diferente. Então, eu acho que nesse campo é onde eu tenho visto ainda poucas reflexões e poucas ações, né? De novo, acho que a gente está usando, tá, para concluir aqui essa primeira pergunta, para não ficar falando aqui sozinho. Acho que eu vejo inteligência artificial, GenAI, sendo muito usado ao longo da cadeia para coisas pontuais, como eu disse, né? Ainda arranhando a superfície, né? De novo, uns mais, outros menos, né? Uns um pouco mais com processo mais fim a fim ali e outros menos. Eu acho que pensar em como GenAI, principalmente a era dos agentes, vai transformar o nosso core, como a gente oferta, e principalmente no que a gente se diferencia, né? Porque se a experiência do cliente não é mais o que diferencia, por exemplo, né, a madeira do seu concorrente A, B ou C, né? E a experiência meio que ela é padronizada, né? Ou ela é alinhada dentro do seja de um LLM ou seja de um agente. Qual é o meu papel, então, né? Então, tá claro, tem algumas coisas para mim ainda, né, que já são claras, então a capacidade que a gente tem de fazer, né, a curadoria daquele produto, os serviços, tudo mais, a gente tem uma série de coisas que é onde vão estar a nossa proposta de valor nos próximos anos, né? Mas eu acho que a pergunta grande é como eu substituo o que eu tenho aprendido nos últimos anos, décadas talvez, que tem norteado a indústria de varejo, de e-commerce, que é a experiência do cliente, para a experiência do cliente mais a experiência do agente. Eu acho que essa é a grande reflexão que tem tirado aí um pouco do meu sono e do meu sossego nos últimos meses aí, cara. Não, perfeito. Para que todo mundo consiga pensar no exemplo real, se eu vou comprar um móvel, vou comprar qualquer item no e-commerce, na Madeira, em qualquer outro player, eu entro num portal, geralmente, certo? Faço uma busca no Google, posso fazer, ou se eu quero olhar direto na Madeira, ou em algum outro e-commerce, eu entro direto. E quando eu entro, tipicamente aquilo é preparado para mim, Emerson, né? Então a visão que eu tenho, seja da disposição dos produtos, os produtos que mais condizem com as minhas preferências, porque eu já naveguei em outras partes, então o user experience que o André se refere é isso. Eu consigo ter a melhor interface, ou seja, o melhor portal possível, para que isso facilite minha escolha, torne minha escolha agradável, minha navegação agradável. Acabou isso. Isso pode acabar, acabou. Isso pode acabar e, de repente, por um chat, por um agente, eu vou decidir toda a minha vida. Mais que isso, talvez seja autônomo. Talvez eu só passe até por voz. Olha, eu estou precisando comprar um REC para minha televisão, gostaria disso, disso e disso. Volta as opções, ok, ABC, eu quero esse, acabou. Exato, cara. Então, e aí... o que vai determinar é o visual, né, que é o front-end, o user experience, do ChatGPT ou do Google, não importa de quem, mas isso é muito simplificado, né, em relação ao que existe hoje. Não, com certeza. E aí, só para um ponto que você falou, né, você citou ali, né, quando a gente entra, né, no site, a gente meio que vê com a nossa cara, né, o que eu entro é do Emerson. Por quê? Porque ali estão as minhas preferências, tá, os produtos que eu naveguei antes, né, isso já é inteligência artificial, né, então quando a gente fala de inteligência artificial não é de hoje, então esse já é uma forma, né, de inteligência artificial, de algoritmos de personalização, de recomendação, ou seja, eu personalizo a experiência do Emerson para o Emerson, personalizo a experiência do André para o André, do João para o João, da Maria para a Maria, né? E recomendo, né, os melhores produtos ali, baseado naquilo que o algoritmo, né, que o algoritmo conhece de cada um de nós, né? Então, o André, ele faz buscas aqui na internet, dentro aqui da minha casa, né, do Madeira, do Madeira, porque ele prefere imóveis um pouco, sabe, com um tampo um pouco maior, um pouco, né, mais grosso, uma madeira um pouco mais maciça, né? Então, outro não, prefere um móvel que seja, né, um pouco diferente. Então,
essas características já vêm de IA, né? Acho que o que a gente está falando aqui, que é essa reflexão e essa provocação aqui que o Emerson trouxe muito rapidamente, aí eu acho que é da onde vem um pouco da ansiedade que a gente tem, né? Que a gente está vivendo no momento, é porque esse negócio tem escalado de uma forma ridícula, cara. Assim, eu costumo dizer, né, dar um exemplo prático aqui, né? Quando eu usei o GPT pela primeira vez, eu fiquei, obviamente, embasbacado, como acho que todo mundo que usou a primeira vez, né? E olha que eu sou uma pessoa de tecnologia, liderei vários projetos né, relacionados com inteligência artificial, analytics, dados, né? Então sei um pouco, eu tenho familiaridade, né? Você deveria ser ok, né? Ok, assim, acho que eu tenho ali a parte boa de entender um pouco como que esse negócio funciona dentro da cozinha, ali debaixo do capô do carro, né? Mas eu, obviamente, fiquei positivamente surpreso. Quando eu comecei a usar o Manus depois, por exemplo, eu já falei, nossa, o Manus já é um negócio mais legal também, né? E cada coisa que eu uso todo dia, né? Vão surgindo coisas que você olha e fala, pô, esse negócio não estava assim ontem. A janela, né, de evolução, né, dos modelos e né, do uso dos modelos e do aprendizado, né, está sendo, né, brutal, né? E aí, de novo, fica, né, aqui a reflexão, né, de como a gente consegue passar desse uso de IA que a gente tem, que já está trazendo bastante resultado, a gente está capturando muito valor, né? Seja na melhor experiência para o cliente, seja no melhor nível de serviço para o meu cliente, seja em melhores margens, né? Seja entendendo o melhor comportamento de preço que eu tenho que ter para um produto, seja melhorando a minha capacidade de entrega ou a minha previsibilidade de entrega, né? Que é tão importante dentro do varejo. Então, a gente já vê captura de valor em todos esses pilares da cadeia de valor, né? Acho que o grande exercício, né, é como dar o passo seguinte, né? Sair dessa talvez ali do ganho, vou dizer ganho marginal, mas é um ganho controlado para uma captura de valor ou para uma disrupção que de fato vem, né? E não tem muito como né? Na verdade, não tem muito não tem tanto como prevê-la, certamente não há como pará-la, né? É uma certeza que eu tenho também, não há como pará-la, né? Como a gente começa agora já a reinventar os nossos processos core, né? E até o que a gente entende de e-commerce para estar preparado e sobreviver e continuar entregando esse valor super bacana, esse propósito super lindo que a gente tem de continuar transformando a vida das pessoas por meio da sua casa, né, do seu lar. Perfeito, André, não, maravilhoso. Na medida que a gente vai agora para super retinha final, menos de 2 minutos, pergunta provocadora, você pode responder de maneira mais simples e sincera. Vão acabar os desenvolvedores mesmo? A gente vai chegar nesse dia que só vai ter o cara que é muito sênior e não vamos ter mais caras embaixo. E se acabamos com os juniors, por exemplo, como é que vai ter dev sênior daqui a 10 anos? É uma pergunta super boa. Você está fazendo essa pergunta porque você sabe que eu tenho uma visão bastante diferente de algumas pessoas do mercado, né, de IA, né? Cara, eu acho que existe desenvolvedor, engenheiro, né, tecnologia, como é uma área um pouco difícil de entender, né, sempre tem ali sempre teve uma ânsia, uma vontade, né, do negócio, né, e das pessoas que estão fora do mundo de tecnologia se sentirem um pouco mais autônomas, né, terem mais autonomias. Eu acho que isso é super saudável, é importante assim que a gente se move. Você pensar, antigamente você não conseguia, não existia tipo, você fazer uma página, né, numa rede social, por exemplo, né, isso não existia, você criar um site, né, então hoje você já consegue fazer um monte dessas coisas, né, então acho que tudo que a gente puder democratizar de tecnologia é super bom, né. Eu sou bastante cético ainda em acreditar, e até pelas evidências que a gente tem, e de novo, por conhecer um pouco como é que funcionam as coisas por debaixo do capô,
que nos próximos 6 meses, 1 ano, curto prazo ou médio prazo, a gente vai substituir todo o dev. Então agora vai ser só um prompt, a gente tem essas previsões, né? Então agora vai ser um prompt, qualquer pessoa que conseguir especificar para o prompt o que ele quer de software, o agente de IA vai lá e vai construir código, vai colocar em produção, e você vai matar completamente a carreira técnica. Eu sou cético, primeiro porque isso ainda não existe, por todo esse avanço que a gente teve, né? Não existe de um ponto de vista de escala, né? Assim, uma coisa é você colocar um site no ar, um aplicativo que vai ali, né, implementar um chatbot, uma árvore de decisão, ou mesmo com GPT por trás, né, com LLM, fazer alguma coisa agora. Outra coisa é você colocar um sistema de controle de tráfego aéreo no ar, por exemplo, né, ou você colocar um software embarcado, né, no ar, ou mesmo um e-commerce, né, um e-commerce completo, né, com toda a complexidade que o e-commerce tem, né, porque quando você acessa lá madeira.com.br, você vê a nossa vitrine de venda, né? Por trás aqui, a gente tem mais de 800 sistemas na Madeira hoje em produção, né? 800 sistemas, né? Base de código publicado em produção. Hoje é onde eu vejo que IA tem ajudado o meu time de desenvolvimento aqui, a gente vê cada vez mais. Tem tornado o pessoal muito mais produtivo, então a galera está usando, né, seja ali o próprio ChatGPT ou ferramentas específicas de código, né, como Cursor e outros, para automatizar tarefa, por exemplo, né, para fazer tarefas que são importantes do desenvolvimento, mas que você, né, consegue delegar para uma inteligência artificial, como escrita de testes, né, e tudo mais, ou melhorar a qualidade do seu código e tudo isso, né. Eu acredito que num horizonte curto, algumas das tarefas, sim, que são feitas hoje, né, por desenvolvedor, né, por exemplo, vou criar uma página com uma vitrine ali, com alguns produtos conectados no API, por exemplo, para isso a gente vai conseguir já fazer e já faz hoje, né, mas eu não acho que a gente vai substituir, assim, eu não acho que o desenvolvedor está com o destino contado, está com o destino selado ali, para mim são visões um pouco mais alarmistas e sensacionalistas, geralmente de quem não conhece embaixo do capô, assim, pessoa que não coda, cara, geralmente, não estou generalizando, não estou fazendo juízo de valor. O que eu tenho visto, né, na minha rede na minha rede de relacionamento, né, os outros CTOs, outros, né, CPOs, pessoas que estão aí no meio, que têm aí uma história em tecnologia, que, calma, a gente ainda não está lá. Hold your horses, talvez um dia a gente chegue. Eu também não acho que vai demorar 100 anos, tá? Eu acho que cada vez mais a gente vai sim automatizar o desenvolvimento de software, a engenharia de software, mas acho que está longe de fato a gente substituir a peça humana, e não acho também que a gente vai substituir 100% a peça humana, né, pelo menos não com as tecnologias que a gente tem hoje, tá? Ou seja, não a curto e médio prazo. Não a curto e médio prazo, cara. Vou dar um depoimento pessoal aqui, né? Meu filho está fazendo engenharia de software, né? Meu filho tem 22 anos, né? E naturalmente sempre converso aqui com ele, né, sobre essas coisas. Então, o que eu tenho falado para ele, eu falo, filho, ó, o que mudou para você agora, cara, é que você tem que ser muito mais proativo, né, e proficiente nessas tecnologias novas. Então, assim, você está na faculdade aprendendo, né, a desenvolver lá em Java, numa IDE mais tradicional, etc., né, no Node, etc., né, cara, você tem que integrar desde já inteligência artificial na sua capacidade de fazer código, até porque você falou aqui, né, o que acontece com o programador júnior, né? Eu acho que o programador júnior, ele vai existir, mas desde que ele tenha a capacidade de usar muito bem, né, as ferramentas né, de IA para acelerar o trabalho dele, acelerar o aprendizado e, principalmente, garantir que o que ele está fazendo está capturando impacto para o negócio, né? Não ter uma visão só técnica da carreira técnica, né? Que eu acho que, independente de inteligência artificial ou não, sempre foi uma coisa que eu defendi bastante, né? Ao invés de reduzir, né, a posição do trabalho, empoderar os caras e aumentar a produtividade deles, basicamente.
Exato, lembrando que assim, no Brasil, né, Claro. Eu não tenho esse número atualizado, mas eu lembro que a última vez que eu vi, a gente tinha um déficit de mais de 500 mil posições de trabalho no Brasil, ou seja, o que é um déficit de posição, né? Significa que a gente tinha mais de 500 mil de vagas criadas em tecnologia que a gente não conseguia colocar gente, porque não tem gente capacitada, formada e, né, com os skills necessários. Então, assim, a gente já tem um gap hoje que, se a inteligência artificial ajudar a gente a reduzir esse gap, eu já me daria por bastante satisfeito aí no curto prazo, tá? E aí eu acho que aí sim é um ponto de partida para a gente pensar em que, né, e aonde mais a gente pode trazer, né, IA para dentro do desenvolvimento, né, de software ou do desenvolvimento de tecnologia. André Nascimento, senhoras e senhores. Muito obrigado, André, pela participação, pelos insights, pela vivência prática, né, de quem no dia a dia, de fato, consegue trabalhar com a inteligência artificial em prol dos negócios, dos processos de negócio, em prol dos clientes, que no fim do dia o consumidor é o mais importante, né? E também por nos nos presentear com essa visão de futuro, ou futurologia, como você diz, mas que, te conhecendo bem, isso está bem assertivo, bem no caminho. André, muito obrigado pela participação e boa noite. E para todos que ficam, a gente vai ter novos episódios toda segunda-feira, às 7h, horário de Brasília, sempre com algum expoente, seja do meio de tecnologia, como é o caso do André, mas também de outras áreas da sociedade, entretenimento, esportes, áreas mais ligadas às ciências humanas, mas sempre em como a inteligência artificial impacta, de alguma maneira, a vida ou os negócios. Ok? Obrigado, André. Valeu, Emerson, mais uma vez, obrigado pelo convite, parabéns aí pela tua iniciativa. Falei ali no começo, quando você me contou, que achei sensacional. Você sempre foi um cara aí de trazer conhecimento, compartilhar conhecimento, né? E acho que essa iniciativa que você está fazendo, eu assisti, né, naturalmente, o primeiro episódio aqui do teu programa, e foi super legal, bacana aqui para mim também estar participando. Então, mais uma vez, obrigado do convite, conta comigo sempre, e muito sucesso aí no teu projeto, cara. Muito obrigado.